que ontem o Supremo Tribunal Federal formou maioria para responsabilizar as redes sociais por conteúdos publicados por seus usuários, mesmo quando não houver ordem judicial exigindo a retirada. O julgamento discute o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que está em vigor desde 2014, que prevê que as plataformas só devem ser responsabilizadas caso descumpram decisão judicial específica para retirar o conteúdo. Entre os ministros que votaram a favor estão Dias Toffoli, Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, e o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Apenas o ministro André Mendonça foi contrário a essa mudança. A maioria dos ministros entendeu que essa regra não é suficiente para proteger os usuários e defendeu que as plataformas sejam obrigadas a fiscalizar de forma mais ativa os conteúdos que circulam pela internet. O Supremo ainda vai definir os critérios para que as redes sociais possam ser responsabilizadas, ou seja, em quais situações elas devem agir. Mesmo sem uma decisão judicial, também está aí, que elas devem agir sem decisão judicial, tá? Também está em discussão a criação de um órgão ou entidade que fiscalize se as plataformas cumprem essas novas obrigações. E aí os votos dos ministros, muitos deles falam que o Congresso precisa legislar a respeito do tema. Tá certo? Então eles entendem assim, mas no tocante aos detalhes, cada um teve um tipo de entendimento. O entendimento é que geral é que as plataformas devem ser responsabilizadas por aquelas coisas que são publicadas nas redes por usuários que de alguma maneira cometem algum tipo de crime. Quem, Rafael? Pois ontem eu estava assistindo a sessão e aí até observei alguns votos. É muito bom quando alguém sabe falar e não lê, né? O caso do ministro Flávio Dino, por exemplo, né? O voto dele foi excepcional, embora eu não concorde com muita coisa que ele fundamenta. Mas a exposição dele foi... Ainda bem que a gente ainda tem alguma esperança que o tribunal vai ficar ainda melhor. Mas agora, falando bem assim, de forma bem leiga, a gente fala sobre crimes, a gente fala sobre coisas bastante graves que é só por decisão judicial. Só por ordem judicial. Para ter uma segurança jurídica, para ter uma questão de não abuso de autoridade, enfim. Mas nesse caso aqui, eles estão agravando algo, dizendo que as plataformas têm direito à retirada antes de qualquer decisão judicial, mas ao mesmo tempo se exime da responsabilidade em impor, dizer que aquilo é algo grave. Porque, assim, tentar entender, né? Tudo que é muito grave, somente por decisão judicial. E aquilo que não é tão grave, pode fazer a revelia, retirada e tal. Então, assim, não é muito grave o que eles estão discutindo, me parece. Essa é a expressão, essa é a resposta que eles dão à sociedade. Parece que os posts ou qualquer fake news, qualquer escrita nas redes sociais, me parece não ser tão grave assim. Porque não se exige decisão judicial para retirada, entende? Então, infelizmente, há uma incongruência aqui. Mas, claro, a retirada ela tem que ser vista de bons olhos, né? Tipo, eu fazer um fake do Paulo. A plataforma tem que entender que não são os dados do Paulo. Porque o Paulo já tem um perfil. E tem que retirar. Ponto. Isso eu concordo. Agora o Paulo, com o perfil oficial dele, escrever algo sobre o Rigon tem que apresentar dizendo que você fez algo grave, e aí há uma discussão entre duas partes. E aí verificar... Nas barras da justiça. Ponto. Aí sim. Edivaldo Magro. Pois Paulo, vamos deixar claro que o que está em julgamento ali são recursos relativos, referendados no Marco Civil da Internet de 2014, que é um documento... Artigo 19, exclusivamente. Exatamente. E 20 também, um trechinho do 20, que tá? De repente aí se atribui que o STF está legislando sobre isso. Não, ele vai pacificar uma decisão, vai julgar o recurso. É um documento, o Marco Civil da Internet é um documento que lastreou muita coisa do debate ao longo dos últimos 10 anos e, claro, muita coisa mudou, então tem que atualizar. E basicamente pacificar uma situação muito específica. Anteriormente, no Marco Civil, se prevê que só há a reação da plataforma mediante uma ação judicial. Agora não. Agora querem punir já a plataforma independente dessa ação, cabendo à plataforma retirar aquilo que se entenda como
acusatório, como denigrir a imagem de alguém. Aí entra uma fronteira gravíssima que vai ser posteriormente definido pela corte, que é o que exatamente é uma fake news, o que é exatamente uma agressão. E aí que está o grande problema, como você define isso. Essa é a fronteira. Que, fato, as plataformas precisam ser penalizadas, porque quando você compra um produto, eu vou lá na venda do sovaco, eu vou comer lá um pirulito de torresmo, se está estragado, o que vai acontecer? Eu posso pôr, né, eu faço uma ação contra ele, é simples, deve haver punição. É um debate complicado, o mundo todo debate essa questão das plataformas e a gente está enfrentando isso agora. Ó, Edivaldo, no outro dia eu conversei aqui com a presidente da Sociedade Rural, Maria Iraclésia. Durante a Expo Ingá fizeram um site falso de vendas de ingressos. E ela me disse a dificuldade que foi para conseguir arrancar aquilo lá. Aquilo era fake news, aquilo era falso, aquilo era mentiroso, aquilo estava lesando as pessoas. Porque a pessoa pagava barato no ingresso pelo site falso, mas não levava o ingresso. Então, essas coisas que precisam ser, tá claro. Então, onde se hospeda isso? Quem está hospedando esse tipo de site? Percebeu que isso não é verdadeiro? Quer dizer, na busca do Google, aparecia o site falso. Primeiro até do que o site verdadeiro. Vacinado, né? Então, assim, é um negócio absurdo. Alguma coisa tem que ser feita. Agora, a maneira como vai ser feita é que eu preciso, né, entender de uma maneira mais clara. Celestino. Pois é, Paulo. Esse é o nosso medo. Essa palavra bonita, regulamentação, né? O STF legislando sem poder legislar, né? Não é função, né? Competência do STF, né? Analisar o marco. Julgando um recurso. Porque o legislativo não fez a parte dele. Exatamente, Rigor. O legislativo não fez a parte dele, né? Se o legislativo tivesse feito a parte dele, nós temos um Congresso hoje acovardado justamente pelo STF, né? O STF tem lá muitos processos de deputados, senadores na mão, e aí fica fazendo essa barganha. Quer dizer que o erro é do Congresso por ter processo. Então. Ou seja, um Congresso. Pode mais fazer coisa errada. É um Congresso criminoso. Não. O erro é do eleitor que vota É. errado, né? Vota em um bando de... O problema é do eleitor. 30 segundos para Quem coloca deputado, senador Então lá o são STF está eleitores. legislando Mas o STF... conforme o cidadão é bobo, não sabe votar. Mas, lê o chat aí que você virou comunista agora. Não importa, viro sim. Mas é problema meu, não teu. Elogiando o Dino, Flávio Dino. É melhor continuar com o cérebro ou sem, né? Melhor Parou. Primeiro você tá atravessando, senhor Kim. Eu tô pedindo pro senhor esperar. Ele pediu pra mim ontem na travessão. E segundo, o senhor não tem que fazer esse tipo de... O chat tá falando... É que o assunto não é esse, primeiro. A pauta não é essa, é derivado. A pauta é a regulamentação. A pauta é a regulamentação. É a discussão. Não, a pauta é a discussão de um tópico do marco legal da internet. Exato. Artigo 19 e um trechinho do artigo 20. Vai entrando, e tá havendo uma interpretação vai entrando devagarzinho, tudo que eles querem. É tudo que eles querem. Né? Regulamentação das plataformas é cercear a direita, não é a esquerda. A esquerda pode falar o que quiser, tanto é que o Bolsonaro teve várias inserções negadas, várias publicações, vários vídeos negados. É isso que eles querem, calar a voz da direita, dos conservadores. Rigon. Eles querem calar os malucos, né? Mas olha o seguinte, todo mundo, a questão... Aquele que o Bolsonaro falou, hein? Parou. Eu respeito ele, o Bolsonaro que falou. Aquele já tem as plataformas, já tem a rede social. Já tem rede social cancelada. Não para de falar. Eu chamei a rede social tá cancelada de quem? Só me ajuda. Foi chamado de maluco. Segundo dia já foi tá... o Bolsonaro que falou isso também. Só que você não precisa replicar aqui, vai. Tá bom. Não, você tem 40 segundos agora. A questão é responsabilidade. Eu achei legal o que o ouvinte escreveu, é o seguinte... Até pra você administrar grupo de WhatsApp, você tem responsabilidade, não é? Não é você que apaga quando o cara exagera, põe uma foto lá sem vergonha, alguma coisa. Então, todo mundo tem que assumir responsabilidade. As Big Techs não são diferentes das outras. Elas têm, sim, que responder pelos que elas veiculam, porque elas ganham muito dinheiro. Muito, porque trouxa que não falta. Tupã, mas rareia, um minuto. Mas não acaba. Ó, ele só tapou a boca. Ele disse que tá censurado. Censura, Paulo Caetano. Censura.
Censurado, mas não está censurado. O microfone dele está aberto. Eu deveria manter 1 minuto aberto, mas não vou. É aceitável, autocensura. Mas Autoexílio é bom de também. autocrítica, é bom de autocrítica. Vai lá. Bom, muito Daniel bem, parabéns, ô Paulo. Tupã. Assim como você falou que entrevistou a Marília Klesky, quem nunca, né, teve o WhatsApp hackeado, Instagram hackeado e aparece ali querendo vender algum produto, alguma coisa que te dá uma dor de cabeça danada. Outra situação é como que se julga o que é fake news, o que não é. Aqui Quem no vai dia julgar? 28 de maio, que foi quando o técnico da seleção foi apresentado, a gente falava aqui. Soltaram foto dele com uma morena misteriosa e até hoje tá lá a matéria na internet. E o cara é casado. E aí, quem repara o dano até julgar se é fake news ou não? A foto é lá, só digitar ali você vai ver. A foto do técnico da seleção, 28 de maio com uma morena misteriosa. E aí? O casamento do cara foi pro espaço, família, e quem que paga o preço por isso? Quem tá divulgando? Será que não dá pra descobrir onde começou? Até julgar se é fake news ou não, isso aí já destruiu a vida da pessoa. Então esse é o grande gargalo. Porque a internet hoje é um campo onde não tem muito controle. A pessoa escreve ali, até julgar, tá lá. Ah, tem que tirar da internet, se comprovado judicialmente ou de alguma maneira? Tem. Mas quem aqui nunca, vamos voltar a dizer, quem aqui nunca sofreu com isso? Acho que acredito que quase todos aqui da bancada sofreu alguma fake news, alguma perseguição ou algo inverídico na internet. A postagem de ontem, nossa, da Jovem Pan ali junto comigo. Quantos ataques tem ali? Quantas inverdades tem ali? Vamos processar? Vamos pedir para tirar o comentário? Como que funciona? A internet se tornou um campo onde todo mundo fala o que quer. E até vinha a decisão, falou, ó, igual o Kim falou, tem que tirar? O estrago já tá feito. O estrago já tá feito. Se eu soltar aqui qualquer coisa num grupo de WhatsApp, ó, o Rigon, um exemplo, o Rigon, foi preso. Cara, até provar que é fake news isso aí, espalhou e acabou com a vida do cara. Esse é o grande problema. A internet, que era para ser vista como bons olhos, para ajudar tudo, cada dia vai se tornando uma coisa assim, mais aberta, sem... As pessoas não têm medo, a pessoa vai lá, escreve o que quiser e fala, não acontece nada. E é isso que a gente vê. Mas o Celestino acha que isso é censura, então pode fazer o que quiser, que não pode fazer. As plataformas já fazem isso, já tem regulamentação das plataformas para fazerem isso. Elas fazem o que querem. Não, elas fazem o que querem, mas elas já cerceiam e elas já incriminam já. Vou dar um exemplo clássico aqui antes da gente ir pro Carioca. O nosso chat aqui. Tudo que é ofensivo, a mediação quem faz é o nosso produtor, o Murilo. Bloqueia. Então, Murileta. Aí é o seguinte, a plataforma não faz. Tem xingamentos aqui pra vocês, que é o Murilo que faz a retirada. E a gente já falou, fique à vontade na plataforma, mas sem ofensas. Porque o objetivo desse programa é a gente discutir todos os assuntos sem se ofender. Aqui com o maior respeito possível entre as pessoas. E às vezes as pessoas não entendem isso. E escrevem barbaridade no nosso chat. E a plataforma não faz nada. E ela tem como fazer. Com o algoritmo ela tem como fazer. Mas a gente faz isso. Então, tem muita gente que deixou de acompanhar o programa porque acha Mas que... ela não pune a rádio por isso. O quê? Certo? A rádio tem regulamentação, diferente das Big Techs. A pessoa é bloqueada e a plataforma não pune a rádio por isso. Aliás, todos os veículos de comunicação são regrados por normas rígidas. Exato. E igualmente tem a acontecer com as plataformas. Não é só isso. Mas você Elas já são, elas entram, elas têm CNPJ. O Celestino quer que esculhamba tudo mesmo. Corta os dois.